Cefim divulga relatório de arrecadação de 2022. O relatório apresentado saiu com um saldo positivo. A arrecadação de tributos chegou a 6.690.639 reais. Segundo dados da Cefim, o crescimento do estado de Rondônia em arrecadação neste ano foi 13,2% maior que em 2021. E um dos motivos foi a arrecadação feita na indústria e no comércio. Esse crescimento de arrecadação ele está acima do previsto na Lei Orçamentária Anual, o que permite a execução de todas as políticas públicas, de todas as despesas previstas no orçamento, mantendo, portanto, uma situação de equilíbrio fiscal, mantendo, portanto, uma condição do Estado de Rondônia a honrar todos os seus compromissos, como folha de pagamento, fornecedores, investimento. Os dados mostram que o faturamento das empresas rondonienses foram 22% maior do que o mesmo período do ano passado. O secretário de Finanças ainda fala sobre os impactos causados na questão da redução do ICMS dos combustíveis. E esse impacto, só no mês de outubro, foi de 60 milhões de reais que o Estado de Rondônia deixou de arrecadar no mês de outubro em relação ao outubro do ano passado. Então, é um impacto relevante, isso reduz o nosso potencial de crescimento das receitas. Por outro lado, foi uma medida importante para desacelerar a inflação, que é também um fator de desestímulo à economia. Então, beneficiou a economia como um todo, embora tenha sacrificado as receitas do estado de Rondônia. Mas com isso, houve o crescimento de receitas de outros segmentos, ajudando a conter o impacto causado na redução de ICMS dos combustíveis. Então, só no mês de outubro, embora nós tenhamos 60 milhões de perdas em relação ao outubro do ano passado nesses três segmentos, nos demais segmentos nós tivemos cerca de 29 milhões, quase 30 milhões de crescimento. Então, metade, digamos, dessas perdas já foram compensadas. Para o ano que vem, a Cefim mostra as suas perspectivas. Rondônia continua com uma política de incentivo à conformidade fiscal, redução da informalidade, maior facilidade no cumprimento das obrigações tributárias, de maneira que a gente consiga arrecadar melhor, sem pressionar o setor produtivo, sem gerar nenhum excesso de exação, de aplicação da política tributária, mas fazendo isso de uma maneira que o próprio contribuinte perceba que, ao ter um grau de conformidade fiscal, ao manter a regularidade com o pagamento dos tributos, isso vai gerar vantagens para ele também. Olha, esse crescimento de mais de 13% na arrecadação do Estado comparado com o ano passado é, na verdade, um troféu que se entrega ao empreendedor desse Estado e ao trabalhador desse Estado. A pujança de Rondônia, nós dizemos num belo momento, sem dúvida alguma, primeiro se deve à labuta, ao trabalho de tanta gente, aos empreendedores, àqueles que no dia a dia saem de casa para cumprir com a sua jornada de trabalho e produzir por esse Estado. Agora, também não se pode negar a eficiência da máquina arrecadadora do Estado, da política econômica que o governo vem tendo. Não se pode deixar de se olhar por esse ângulo. Luiz Fernando é um secretário extremamente competente, zeloso, cuidadoso, cuidando das finanças do Estado juntamente com a sua equipe. Aí eu destaco também o Antônio Carlos, que é o coordenador da Receita Estadual, que tem um papel importante nisso tudo. Enfim, é uma equipe, é um time. E seguindo, evidentemente, a política do governador Marcos Rocha. Então, é preciso que a gente faça essas observações e nomine as pessoas que estão à frente disso, porque quando se perde, a crítica certamente virá sobre eles. Agora, quando se ganha, como se está ganhando, quando se está num momento importante, positivo, é preciso que também se valorize essas pessoas. Portanto, esperemos que venha aí 2023, que venha mais pródigo ainda para o Estado, que nós possamos criar mais empregos. Isso é fundamental, que nós possamos aquecer a nossa agroindústria, a nossa economia como um todo.
a indústria, como eu falei, o comércio, enfim, é uma engrenagem toda que é fundamental que funcione para que o Estado continue navegando em águas calmas. A maioria dos estados desse país estão em crise econômico-financeira. Rondônia é um estado diferenciado.